Em 64 diz que houve o golpe militar. Então, quer dizer, eu vivi nesse golpe militar e eu vivi muito bem até hoje. Você acredita que seria possível assim, uma reunião entre o pessoal da direita e o pessoal da esquerda em torno, por exemplo, de pautas que são de interesse de um bem coletivo? Você é a favor desse projeto? É de 5 mil, né? Até 7 mil, 7, é. de 5 a 7. Eu sou cristão, mas infelizmente essa raça tinha que ser exterminada mesmo, infelizmente. A escala 6x1 é uma falácia, né? Eu, no caso, eu não vivi, né? Tipo, essa época da ditadura. Mas você acha que seria viável? Você gostaria de que essa época Se voltasse hoje, o país seria 1000 vezes melhor. Nesse dia, nessa quarta-feira, mais uma marcha dos patriotas. Eles vão ser aqui da Antena de TV, em Brasília. Eles vão andando até o Congresso Nacional. E é claro que eu não podia perder um momento histórico desse. E cá estou. E eu vou aproveitar também, galera, que eu tô aqui em Brasília, sobre aquela pauta da isenção do imposto de renda de 5 mil até 7 mil reais. Eu também tô aqui para poder falar sobre esse assunto com as pessoas, para conversar com os deputados, com as pessoas na rua sobre isso, porque esse é um projeto muito importante que vai mudar a vida de muita gente, a minha e de mais de 15 milhões de brasileiros. Então, galera, essa é uma pauta que realmente importa. Eu acredito que ela importa tanto para petistas quanto para bolsonaristas. Tô aqui já para conversar com as pessoas sobre isso. Acho que as pessoas aqui, algumas pessoas que eu já conversei, elas são a favor. E agora nós estamos aqui com a Patriota Rosemary. Patriota Rosemary. Você é de onde, Rosemary? Jussara, Goiás. O que te traz hoje assim para esse ato aqui em Brasília? Uma luta por uma injustiça que eu estou vendo acontecer nesse país, né? Anistia já. Não podemos aceitar, nós temos que lutar. Presos sem ter praticado crime. Nunca houve golpe, jamais houve golpe. Todas de família, mulheres empresárias, mulher trabalhadeira, mulher funcionária, avós, mães, tias, esposas. E a gente fica se doendo porque não houve golpe, não houve crime. A gente vê assim muito na mídia, que a mídia falava que essas pessoas elas depredaram o patrimônio público, elas destruíram e que elas pediam por uma intervenção militar. Aquela história das 72 horas que elas ficaram aguardando. E o que você acha assim desse argumento deles? Eu acho que é mídia em cima de montagem de algo que já queriam praticar dentro do nosso país. Hoje, como patriota, eu vejo assim que golpes estão sofrendo nós, né? Pelo acontecimento que nós estamos vendo diante dessa crueldade. Eu vejo até como crueldade. Isso que está acontecendo com essas pessoas ou no geral, assim, no país? Tanto com essas pessoas quanto no geral também. Nossa economia está horrível. Nós estamos partindo para um país que jamais eu esperava de ver o Brasil. Moro na Alemanha, né? Faz 6 anos, eu estou voltando agora para o Brasil. E o que eu vejo o Brasil com uma situação de baixo desemprego, um crescimento de 3% do PIB, é bem maior que da Alemanha, por exemplo, que está em recessão, recorde de passageiros nos aeroportos. O que você acha que se deve isso, esses dados? É de uma mídia que é paga para divulgar isso aí, né? Mas nós que vivemos aqui, nós estamos convivendo com a realidade. Estou vendo essa taxa de desemprego cair, pelo contrário, né? E a nossa economia, eu não estou vendo, só vejo reclamação da pequena empresária, do grande empresário, e assim vai o agro. Você adquire um bem hoje, até para você ter você vende, daquele momento que você vai vender, as taxas que você pagava tão mínimas, hoje estão taxas muito altas em cima daquilo de juros. Entendi. Com o Bolsonaro não tinha essas taxas antes? Não, eram bem pequenas. Até mesmo uma pessoa mais humilde, simples mesmo, comprava uma moto. Hoje muitos que tinham tiveram que vender, de bicicleta, a pé. E a gente vê agora que está no Congresso um projeto de imposto para isentar trabalhadores que ganham de 5 mil até 7 mil reais. O que você acha desse projeto que está sendo encabeçado, no caso, pelo governo federal? Eles podem até isentar, mas tira em outros, né? Te isenta de um, mas te repõe outros. Você é a favor desse projeto? De 5 mil, né? Até 7 5 a mil, 7, de 5 a 7. Olha, eu vou te falar uma coisa. Do jeito que esse país está,
pouco adianta também o que eu penso, você entendeu? Entendi. Eu acho que eu tô vendo assim, os acontecimentos de uma forma cruel que eu nunca vi dentro desse país. Bolsonaro estivesse aqui, nós estaríamos em outro Brasil. Entendi. Mas no caso, então, em relação a esse projeto que está ali pautado de 5 a 7 mil, você não tem assim uma visão? Eu ainda estou tentando amadurecer o que é que eu realmente penso sobre essa questão, o que está por detrás disso aí também. A renda mensal hoje, assim, que gira em torno de quanto? Meu, é em torno de uns 2.500, 3.000, que eu sou, né? Eu tenho uma renda assim e eu equilibro com essa renda. Entendi. Então, no caso, você é beneficiado, então, né, por esse projeto do governo. Então, você é a favor? Não, tudo bem. Sobre essa questão de ser a favor, o que for para melhorar a vida de todos nós brasileiros, que vem, a gente recebe, né? É bem-vindo, né? Que com isso eles possam crescer, amém, né? É o que nós queremos. Valeu, muito obrigado. Até porque eu sou uma dessas pessoas que se enquadra, né, de renda de até 5 mil reais. Então eu vou ser beneficiado. Então eu fico muito feliz em saber que pessoas como você também apoiam isso. Tudo, igual eu te falei, em prol, para o bem do crescimento de todos nós, que venha, nós recebemos com maior alegria. Que não tirem outras questões, né? Entendeu? Entendi. Mas no caso, se eles isentar esse lado, mas cobrar um pouquinho mais, tipo, dos mais ricos, dos milionários, você acha que vale a pena a troca? Se vale a pena a troca? É. Tirar um pouquinho de quem ganha de cima, Ah. mas liberar um pouquinho de quem está embaixo, tipo, no caso nós, né? Se investissem de verdade, priorizando para ajudar a equilibrar uma economia e as pessoas que estão aí com de 5 a 7, igual você falou, né, até menos, quantos ganham menos, né? Que for para o crescimento, que façam, mas o pior é que assim, onde vai mesmo de verdade, hein? Tira dos mais ricos, dos milionários, e onde vai mesmo? Tem que pagar, né? A partir de amanhã eu até vou lá no Congresso e vou cobrar as pessoas, os deputados de direita, de esquerda, todo mundo, para votar por esse projeto aí, porque eu acho que vai beneficiar. Por mais que tire um pouquinho de cima, mas tem que aliviar um pouquinho pra gente de aqui embaixo. Mas que tenha retorno de verdade, é aí que eu tô falando. Vai que no meio do caminho esse dinheiro não cai para quem... Mas vai vir pro nosso bolso. Só de não ir de imposto já vai vir pro nosso bolso, já tá valendo. Ai, tomara. Vamos torcer sempre? Vamos torcer sempre. Sempre? Unidos pelo Brasil, então? Sempre. Então, amém. Esse é o espírito. Muito obrigado. Um ótimo ato pra você e um ótimo dia. Tudo de bom. Tudo de bom pra você também. Tchau, tchau. E eu acho que sim, foram pessoas presas injustamente. Por isso que eu estou aqui, pela anistia dessas pessoas. Por que você acha assim, que essas pessoas foram presas injustamente? São pessoas que foram presas sem carregar arma nenhuma, sem depredar patrimônio nenhum. Certo que teve pessoas que fizeram isso, mas que não foram essas pessoas, entendeu? Eu acho que eles generalizaram, globalizaram tudo. E assim, são pessoas que às vezes não fizeram nada e que estão presas injustamente. Sobre as imagens das pessoas que entraram, que depredaram, que as pessoas, e que eles também falaram, ele argumenta que as pessoas também pediam um golpe de Estado quando elas pediam intervenção militar. O que você diz sobre isso? Bom, eu acho que pedir, como é que fala? Pedir intervenção militar não é golpe, isso não é golpe. Nós estávamos sim pedindo intervenção militar para que houvesse justiça. Porque até então nós não achamos justo o que aconteceu no Brasil, entendeu? Nós não achamos justo. Então, por isso, nós estávamos reunidos pedindo essa intervenção militar. Só que assim, a gente sabe, não vou dizer certeza, porque eu não tenho certeza, não tenho provas, mas tinham muitas pessoas de outras ideologias infiltradas nesse movimento. Mas se essa intervenção ela desse certo, no caso o Brasil ele ia entrar numa ditadura, os militares e tal. O que você acha assim, se o Brasil vivesse essa ditadura? Olha, eu vou te dizer aqui uma coisa. Eu nasci em 63, né? Em 64 diz que houve o golpe militar. Então, quer dizer, eu vivi nesse golpe militar
E eu vivi muito bem até hoje. Eu não acho que foi golpe militar para as pessoas de bem, para as pessoas que trabalham, para as pessoas que lutam. Foi golpe militar para quem? Para quem já antigamente pediu anistia. Os anistiados dessa época são os mesmos que estão fazendo o que estão fazendo hoje no Brasil, entendeu? Mas mesmo assim, vendo hoje, tipo, alguns documentários, algumas notícias na TV, tipo, de pessoas, às vezes políticos, tipo no caso do Rubens Paiva, quando ela prendia e matava essas pessoas, o que você acha disso? Bom, eu acho o seguinte, mesmo até hoje, né? Hoje mesmo. Eu não sei, para te falar a sinceridade, eu não sei nem quem é Rubens Paiva. Mas eu sei de outras pessoas que foram anistiadas na época, por quê? Porque roubaram, porque mataram, né? Porque roubaram bancos. E estão soltas aí e estão no governo hoje. Entendi. Você entendeu? Entendi. Então quer dizer, a anistia naquela época foi bom para eles, né? E hoje não. Para as pessoas de hoje não. Que não mataram, não roubaram, não explodiram nada. Aí para essas pessoas não pode ter anistia. Você falou, tipo, no caso agora sobre explodir, mas teve, na mídia mostrou também que teve um dos homens, os bolsonaristas, que ele ia colocar uma bomba para explodir o aeroporto. E nesse caso dessas pessoas? É que nem eu tô te dizendo, a gente não pode analisar cada pessoa. Era muita gente, eram muitas pessoas. Eu não sei se às vezes tem uma ou outra pessoa que tenha esse pensamento, entendeu? A Débora, que pichou na estátua com batom. Você acha justo a pena dela de 14 anos? É injusto. Mas mesmo no caso argumentando de que ela articulou, de que ela desejava dar um golpe de Estado? Mas quem prova que ela quis dar um golpe de Estado? Quem prova? Cadê o documento? Cadê a filmagem? Agora, 14 anos de prisão para uma pessoa que pichou com batom? Tantos pichadores que a gente vê por aí que faz serviço comunitário. Naquela época da eleição e tal, muitas pessoas falavam, né, sobre as 72 horas, que eles aguardavam alguma coisa, alguma ação do Bolsonaro, do governo em torno de 72 horas, e isso nunca aconteceu. Por que você acha que as pessoas só esperaram e que nada aconteceu? Olha, a gente não sabe, né? Eu não vou te dizer que eu sei alguma coisa, porque a gente não sabe de nada. A gente tinha esperança, né, de que algo mudasse, mas a gente não sabe. Das pessoas que articularam, no caso do Bolsonaro e da cúpula, se houvesse provas assim contra eles, né, tipo áudios e tudo mais, que realmente provasse que eles realmente tentaram dar um golpe de Estado, como que você agiria dessa forma? Você continuaria com eles ou você iria rever o teu ponto de vista? Olha, eu vou te dizer assim, até hoje desde que o Bolsonaro assumiu a presidência, né, 2019, governou 4 anos, aí agora já vamos para 3 anos, né, que ele deixou o governo. Nunca acharam uma prova contra ele, nunca acharam. As provas que tem é contra baleia, contra comer o pastel na feira, pelo amor de Deus, né, é para rir. Não tem como nem falar sobre isso. Mas a mídia também falou também das joias, no caso. O das joias, será que... Ele já foi inocentado, né? Para você ter uma ideia, ele já foi até inocentado. Esse processo já acabou, então? Esse processo já foi arquivado, já foi inocentado, já. Então tá. Então você já foi inocentado, já. Então não tem mais o que discutir, né? Já arquivaram as joias, já arquivaram a baleia, já arquivaram... Qual era o outro? A vacina, o cartão de vacina, já arquivaram. Não tem nada contra ele. Então o que a gente pode falar? Bom, então é isso então. É Clenice, né? Clenice, valeu, muito obrigado. Um bom ato para você e um ótimo dia. Nada. Aí, foi bom falar com você. Foi bom. Você falou muito bem. Me enrolei um pouquinho. Não, desenrolou muito bem. Mas vamos com a gente caminhar, porque Deus é o nosso farol. E daqui um pouquinho eu poderei anunciar a uma só voz, dizendo àqueles que estão presentes, mostrando àqueles que estão na internet, dizendo, anunciando que chegou, o ex mais amado do Brasil, Jair Messias Bolsonaro! Terra adorada, entre as ruas do Brasil, a pátria amada, os filhos
emocionante cantar o hino, né? Lindo, Nossa Senhora, a gente sentiu. Vamos ver esse país. Eu sempre me emociono, eu sempre choro. Ele é um dos mais bonitos do mundo, eu acho, né? Eu só falo português, mas eu acho. Eu garanto pra você, eu moro lá na Alemanha, já escutei vários hinos e eu garanto que esse é um dos mais lindos do mundo. Ele é emocionante, ele é uma história de amor à nossa pátria. Como que é o seu nome? Diacuí. Diacuí. Tupi-Guarani. Olha só, que honra. Mas eu não... é lógico que a gente é descendente indígena, mas eu não sou assim diretamente. Mas o nome é Tupi-Guarani. O Brasil é tudo uma mistura, né? E o bom é que todo mundo vive aqui em paz, em harmonia. Isso é uma grande vantagem, né, de viver nesse país. Até os comunistas quererem tomar conta da nossa pátria, entendeu? Até esses comunistas entrarem no STF, entrarem no Congresso, entrarem no Palácio do Planalto, entendeu? Aí eles estão roubando o nosso país, estão dilapidando a nossa pátria. É o comunismo que está vindo aqui para a América do Sul e, graças a Deus, alguns países já conseguiram se livrar. A Alemanha também está na maior luta, né? Quer dizer, a gente da direita... na verdade, lá na Alemanha não tem, assim, comunista, né? Não, né? Não, graças lá não tem. Aqui no Brasil tem comunista. E a Merkel, não é alemã? Ela é, mas a Merkel não é comunista. Ela é do CDU, que é um partido, o partido conservador. Então me desculpe aos alemães por eu ter feito essa colocação indevida. Tudo bem. Você falou sobre os comunistas, né? Que eles estão se infiltrando no STF, na política, em tudo. Quem são esses comunistas? Você sabe me dizer, tipo, dar um nome? Tem o Flávio Dino. O Flávio Dino, ele no dia da posse, ele falou que o comunismo estava tomando posse no Supremo Tribunal Federal do nosso país. Entendeu? É o cara que agora vem com essa história de terra queimada, vai ser tomada, o Estado vai tomar a terra que for queimada. Que é isso? Eles estão tomando a nossa terra, desapropriando as nossas terras, entendeu? Sério, olha aí. Aonde? No Amazonas, no Pará, no norte do Brasil todinho. Rondônia, que é a parte mais rica do nosso país. E é o Dino que está fazendo isso? O Dino é um dos que está à frente dessa decisão no STF, que quando a terra houver uma queimada de terra criminal, entre aspas, né, vai ser... a terra vai ser confiscada pelo Estado e ser feita reforma agrária. Desde 2022, a maior queimada na Amazônia, no norte do Brasil, no Pantanal. Nesse caso, você é a favor de desapropriar essas terras que tem crime de queimadas ou crimes ambientais, de desapropriar essas terras para fazer reforma agrária? Olha, eu vou falar um negócio para você. Se for feito um trabalho minucioso de levantamento policial, e for constatado realmente que houve crime naquela queimada ali, eu acredito que deva haver não a desapropriação. Isso aí tem que ser feito através de um projeto de lei, não o que o STF está querendo fazer. Mas, no caso, se os deputados hoje, deputados de direita, do centro, da esquerda, eles se unirem a favor da reforma agrária, você seria a favor disso? Eu acho que nós precisamos de uma reforma agrária nesse país, sim, com certeza. Nós temos muita terra, tem muita gente que quer trabalhar. Eu acho que tem que ser sim. Agora, esses deputados que estão aí, que ontem, na calada da noite, aumentou o número de deputados, você acha que esses caras aí vão fazer alguma reforma agrária que preste? Você acha que esse Congresso que está aí, que se nega a julgar, a pautar a anistia já, você acha que eles vão fazer alguma coisa de reforma agrária nesse país? No caso, se as pessoas que houverem provas sobre elas, tipo vídeos ou provas que condenem ela, né, em relação a essa articulação do golpe de Estado, essa anistia deve servir para essas pessoas também? Olha, eu vou falar um negócio para você, as coisas, como não havia nenhum golpe de Estado, eu acho que toda pena tem que ser individualizada.
Não existe conluio, armação. Se alguém depredou, se alguém quebrou, ele tem que pagar. E para quem pediu intervenção militar e um golpe de Estado, no caso? Bom, eu acho que você está mal informado. Porque intervenção militar, quem pediu tem consciência do que pediu. Eu, por exemplo, estava lá pedindo a auditoria dos votos. Eu quero voto auditável, que dê para contar. Voto fantasma, tô fora. Bom, o trio está indo, a gente vai seguir aqui no trio. Muito obrigado, bom ato, hein? Qual é seu nome? Eu sou Luciano da Luz. Luciano da Luz, é esse o seu canal? O canal no YouTube. Luciano da Luz. Obrigado. Traz você para esse ato aqui hoje? Cara, principalmente uma tentativa de união da direita. Eu acho que essa pauta hoje, que não é só anistia, mas por liberdade, contra a perseguição a quem é de direita, é fundamental, mas a anistia também para a gente passar uma pacificação em relação àquelas pessoas que foram levadas por um sentimento que não era o mais ideal de tentar mudar as coisas, para aquele local ali onde aconteceu tudo o que aconteceu, né? Que tinha gente lá mal intencionada, infiltrado, muita gente que foi levada por um sentimento errado. Então eu acho que a gente precisa superar esse momento com a anistia, união da direita, para tentar fazer tudo da forma melhor possível para 2026 a gente estar no poder de novo. Bom, você comentou também, você falou sobre união do pessoal da direita. Você acredita que seria possível assim uma reunião entre o pessoal da direita e o pessoal da esquerda em torno, por exemplo, de pautas que são de interesse de um bem coletivo? No caso, o fim da escala 6x1 e a isenção do imposto de renda para quem trabalhador que ganha até R$7 mil? Cara, eu acredito se as partes interessadas estivessem de fato interessadas, né? Elas quisessem mesmo, porque cada um diz ali que tem os seus interesses, mas na hora do vamos ver, de promover uma união pelo bem comum, isso não costuma acontecer. A gente vê eles se unirem para quê? Muitas das vezes aí, para aquele projeto que teve lá para safar dívidas, vamos chamar assim, né? Eu não lembro o termo ideal agora, mas você safar dívidas de partidos políticos. Aí a gente teve muita gente, teoricamente, de direita e de esquerda, se unindo para isso, né? Por interesses que vão contra o interesse da população, mas vão a favor dos interesses partidários ali, né? Que eles estão vinculados. Mas quando é para algo de interesse comum, social e populacional mesmo, tipo o fim da escala 6x1, não se entra num consenso, porque o que o projeto da Erika Hilton queria mesmo? Promover popularmente, de forma populista, ela. Porque era um projeto completamente descabido, não tinha como ser aprovado algo daquele jeito e não se tentou evoluir a discussão no sentido de aprovar ou pautar algo plausível, entendeu? Mas no caso você, então, como uma pessoa de direita, então você se considera a favor dessas pautas, independente de quem tenha feito? Tipo, o fim da escala 6x1 e a isenção do imposto de renda para trabalhador que ganha até R$7 mil. Você é a favor dessa? Sim, sou a favor. Na lógica da escala 6x1, eu sou contra a PEC proposta pela Erika Hilton, porque você não tem estudo econômico nenhum embasando, você não promoveu uma discussão necessária para ver a viabilidade disso, mas eu acredito que possa ser viável a partir de estudos que nos apontem como que a gente vai resolver esse problema. E eu acredito muito que não é só na canetada de agora a escala é de determinada forma. Não, a gente tem que mudar uma lógica trabalhista, por exemplo, para fim da jornada de trabalho como ela é, para uma vinculação do trabalho valor-hora. Você ganha um determinado valor por hora, cada um se vincula à quantidade de horas que quer trabalhar. Por exemplo, o trabalho autônomo de Uber. É assim, o Uber vai decidir se ele quer folgar hoje, se ele quer trabalhar 12 horas, é o cara que define quanto e, consequentemente, quanto que ele vai ganhar a partir disso. A gente tem que ter um estudo de como que a legislação trabalhista vai ser modificada de forma ampla para comportar essa possibilidade de fim da escala 6x1. Beleza. O Haddad, ele comentou recentemente, né, sobre a intenção dele de um projeto para acabar com os super salários, tipo do funcionalismo público, do judiciário, dos militares, e ele comentou que é uma pauta que não interessa o pessoal da direita, que isso jamais passaria por causa do pessoal da direita, que eles não votariam a favor disso. Você, como um cara de direita, você pressionaria os seus deputados para votar a favor disso, ou você seria a favor de um projeto como esse? Claro, dependendo de como ele está estruturado, se é para isso mesmo, a finalidade é essa, acabar com super salários e privilégios
da elite política, é claro que eu sou a favor. Eu não estudei o projeto do Haddad, inclusive estou sabendo agora, porque eu estou numa pegada educacional ali que está me gerando bastante problema, então não estou acompanhando tão a fundo essas questões políticas. Mas se a pauta é realmente essa, sou a favor. E em relação ao pessoal de direita, essa sempre foi uma das nossas principais pautas. Fim dos privilégios, muitos inclusive que são deputados, parlamentares decentes, cortam na própria carne, abrem mão de carro oficial, de todos os privilégios possíveis, tentam enxugar o gabinete ali. Tem muitos que fazem isso. Muitos assim, tem uma quantidade relevante, talvez não seja o número necessário, mas dentro da direita a gente tem isso como uma pauta muito mais do que o pessoal de esquerda. Então a gente tem que olhar o caráter da proposta. Ela é populista, ela é viável, qual que é o intuito ali, qual que é a realidade por trás dela. Se a finalidade é realmente fim dos privilégios para a elite política, eu acho que o pessoal de direita vai super votar a favor aí, e da minha parte eu estarei a favor. Projetos, né, no caso a isenção do imposto de renda para trabalhador que até R$7.000, o fim da escala 6x1 e o fim dos super salários, também é algo que interessa também o pessoal da direita, como diz aí o Wilker Leão, e ele tá junto nessa luta aí pra gente, quem sabe um dia aprovar esses projetos de lei aí, né, Wilker? Sim, contem comigo no que eu puder ajudar para que o Estado seja o mais enxuto possível e mais eficiente no sentido daquilo que a gente espera enquanto população. Maravilha, valeu Wilker, obrigado, hein? Um abraço pra você, bom ato aí, tamo junto. Valeu. Qual que é o caminho? Com o Wilton. Wilton, o que te traz aqui para esse ato hoje? Em primeiro lugar, é defender, lutar pela liberdade dos nossos amigos patriotas, cidadãos de bem que nenhum cometeu crime, nenhum roubou, nenhum matou, nenhum tem crime nenhum para responder. E também para denunciar para o Brasil e para o mundo que esse processo todo que está sendo executado é uma grande mentira, é um grande teatro. O objetivo mesmo é matar o Bolsonaro, é isso que eles querem. Essa é a melhor luz de todas. Sim. Eu estou de óculos de som aqui, porque essa também, né? Gente do Brasil inteiro. Muita gente me parou aqui, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, pessoal de Minas, tem gente do Nordeste, muita gente que viajou 700, 1.000 quilômetros de carro, de ônibus, ônibus lotados, vieram do litoral de São Paulo, enfim, num dia de semana, né? Então as pessoas estão realmente empenhadas nessa causa. 2.305 pessoas presas sem comprovação de que cometeram qualquer crime e acusadas por um crime que não aconteceu, que foi golpe de Estado. O presidente não foi deposto. A manifestação foi num domingo, não tinha ninguém aqui em Brasília. Encontrei uma senhora aqui chorando, esposa de um general do Exército, que dedicou a sua vida à proteção da pátria dos brasileiros e que está há 170 dias preso numa solitária, preventivamente, por um golpe de Estado que não aconteceu. No caso daquela questão, né, de esperar 72 horas, da minuta, do golpe, da organização. Sabe o que é a minuta do golpe que tanto falam? Primeiro que as palavras, elas ganham força porque são repetidas exaustivamente pela imprensa. Então foi o PT que aparelhou o nosso judiciário. A gente está vivendo no Brasil uma ditadura do judiciário por causa do PT, que por acaso hoje está governando também o país. Que Lula estava preso, condenado em 3 instâncias, por mais de 20 juízes em 2 processos diferentes, por corrupção e lavagem de dinheiro. Assim, eu estive presente também no ato deles, também questionando a mesma coisa que eu estou questionando para você, o que eles estão fazendo lá. E no caso, eles estavam lá, caso pelo fim da escala 6x1 e também pela isenção, né, do imposto de renda para trabalhador que ganha de 5 a 7 mil reais. Como que é a tua visão em relação a esses temas? A escala 6x1 é uma falácia, né? O Brasil já tem uma nova lei trabalhista desde o governo Temer, estou falando de 2016, 2017, já está consolidada. O brasileiro quer empreender, ele quer ser dono da sua escala, ele faz a escala em acordo com o patrão. A lei permite isso, óbvio que ainda existem aqueles com carteira assinada em regimes impostos pela legislação antiga, que é de um governo ditatorial lá atrás. O mundo mudou. As pessoas querem trabalhar com mais liberdade. O governo Bolsonaro vem e aprova uma lei de liberdade econômica que dá, além da lei trabalhista renovada que Temer tinha conseguido aprovar, a lei da liberdade econômica do Bolsonaro dá muito mais liberdade para as pessoas empreenderem, estabelecerem seus ritmos de trabalho. Então normalmente é assim, uma cortina de fumaça discutir escala 6x1 quando tem tanta coisa mais grave para discutir no Brasil. Mas no caso sobre a isenção do imposto de renda, né, que eu também comentei junto com a escala 6x1, esse aí você também é uma pauta que você defende ou o que você acha? Obviamente que sim. Porque está prestes a ser votada, né? E quem mandou no caso foi se não me engano, foi o governo, Isso era promessa de campanha do Lula, que ele não cumpriu, era para ter sido cumprida no primeiro ano, ele está no 3º ano já, e agora ele vem
para aplicar no ano que vem, quer dizer, ele vai fazer no último ano de governo o que ele prometeu que estaria aplicado já no primeiro. E você é a favor do Congresso, tipo, aprovar essa lei? Sim, só não acho que é assunto prioritário. Se era prioridade para o primeiro ano e o governo deixou para depois, se era para ser prioridade no segundo ano e o governo deixou para depois, a gente quer como prioridade a anistia aos presos políticos. Eu lembro também que o Bolsonaro ele também prometeu essa isenção quando ele entrou, mas ele também não conseguiu. Por que que... Uma parte foi aplicada. O Bolsonaro mandou, o governo Bolsonaro ele sofria boicote na Câmara e no Senado por causa do presidente da Câmara e do presidente do Senado da época. O governo mais combatido pela imprensa e pelo Congresso. Diziam que ele não tinha articulação política, né? Quando fez a articulação, era acusado de estar fazendo articulação com o centro. Agora que elegeram o governo que eles dizem que tem coalizão, que tem a aliança política, cadê o apoio? Por que não votou no primeiro ano? Por que não votou no segundo ano, né? Agora no terceiro quer votar na hora que o país quer anistia. Então, no caso, você acha então que a pauta da anistia ela é prioritária em relação a esses outros temas, tipo da escala 6x1 e da isenção? A gente já teve morte na prisão de pessoa que não cometeu crime algum. Então, assim, quando tem pessoas morrendo sem julgamento ou sendo julgadas por crimes que não cometeram no tribunal errado, a gente não pode priorizar mais nada. É vidas que estão indo embora, sem falar o tempo de vida que está sendo roubado dessas que estão na cadeia ainda. Entendi. Então, em relação a isso, não tem, na minha cabeça e na cabeça da maior parte dos brasileiros, prioridade, não tem. então. Exatamente. Então. E no caso, então, amanhã, a partir de amanhã, eu pretendo estar dentro do Congresso, né, para trabalhar em relação a essa pauta, né, da isenção do imposto de renda. E no caso, se eu conversar com as pessoas de direita, com os deputados, com os senadores, né, pedir apoio para essa pauta, assim, o que você falaria para eles? Em segundo lugar, isenção do imposto de renda. Em primeiro, anistia já. Cristina, muito obrigado, um bom ato para você, tudo de bom. Brasileira. Agora, eu quero mais uma vez dizer que nesse momento, nesse lindo pôr do sol, um sol abençoado por Deus, um sol lindo de Brasília, o presidente se despede de vocês, agradece nesse momento e está encerrado esta grande caminhada política em prol da anistia humanitária. Atenção, Fernanda e Enzo, duas crianças que estão perdidas. A sua mãe está aqui em cima do trio elétrico. Pode vir aqui na porta do trio, Fernanda e Enzo. Josias. Você é de onde, Josias? Mangaratiba, Serra do Piloto. E o que te traz nesse ato aqui hoje, É a Josias? covardia que está sendo, os políticos hoje em dia estão fazendo com o brasileiro, entendeu? A covardia que eles estão fazendo. Eles não estão aí para trabalhar em prol dos trabalhadores, em prol dos brasileiros. Eles estão a fim de explorar o brasileiro. Essa que é a verdade. Você vê aí o último, coisa roubando os coitadinhos aí, bilhões. Eu sou vítima aí do roubo da aposentadoria aí de todos os aposentados do Brasil. E aí os pessoal que prenderam aí que está fazendo a passeata de hoje para melhoramento do Brasil, em vez de melhorar, eles prenderam os coitados lá. Estão presos lá na covardia. A gente está aí pedindo anistia para esses coitados que estão lá, entendeu? E eu vi aqui hoje no ato, né, dos patriotas, eu vi que você também está presente com a bandeira dos Estados Unidos, com a bandeira de Israel. Qual que é o sentido delas? É o apoio deles que eles dão para todos nós brasileiros, entendeu? Que a política é uma só. Trabalhar em prol da humanidade, entendeu? É isso que é o objetivo da minha apoio, entendeu? Não só o brasileiro que eu sou e outros países que estão engajados na mesma política, entendeu? Eu estive presente em outras manifestações onde o pessoal, eles pediram, a pauta deles era uma pauta como a isenção do imposto de renda, né, para trabalhadores que ganham 5 mil até 7 mil reais e contra a escala 6x1. Isso foi em outra manifestação. O que você acha dessas pautas? Rapaz, olha,
Sendo que apoiar, os grandão estão ganhando rio de dinheiro e não tem nada que desconta deles. E nós, pequenininhos, que ganhamos salário mínimo, você ainda tem o irmão do presidente da República roubando nós aí. Então tem que botar imposto em cima deles, que ganham bastante aí, não em cima da gente. Aposentado ainda fica roubando a gente. Essa que é a verdade. Então você no caso, é a favor então dessa pauta? Claro, já era para ser feito há muito tempo, não é da agora, entendeu? E no caso eu vi você também falando sobre a questão desse escândalo agora, né, no governo federal, que chegou estão falando até em 90 bilhões, né? E eu vi assim na mídia que eles que falam que esse esquema ele começou no ano de 2019, no caso quando o Bolsonaro ele era presidente. O que você, assim como um bolsonarista, pensa? Mas sobre o Bolsonaro ele deixou lá já escrito, entendeu? Que era para apurar isso. Ele já e o próprio pessoal já deixou lá pronto para poder investigar isso. E esses repasses aí para sindicato, entendeu? E aí quando entrou esse cidadão aí, desculpa a expressão, demônio de 9 dedos, e a quadrilha dele, derrubaram essa PL. Estou lutando pelo meu país, Brasil acima de tudo. Gostaria que meus filhos e netos conhecessem o meu país como era antigamente, né? No tempo da tão falada ditadura militar, que nunca teve ditadura militar nesse país, nunca teve. Foi o melhor período que o Brasil teve, educação, saúde e segurança. Não tinha outro. Você acha que era melhor aquela época? Muito. Tipo, eu no caso eu não vivi, né? Mas assim, ouvindo relatos. Eu tenho 71 anos, eu acompanhei um pedacinho. Meu pai vivia contente, ele levava a gente para a escola, chegava na escola, a gente tinha que cantar o hino da bandeira. E hoje em dia não faz mais isso. Existe fila para a escola fora, eu fumando maconha lá dentro da escola. Hoje não tem mais isso. Entendeu? A covardia que está fazendo isso. E vai cada vez piorando mais, que liberaram o cara de 9 dedos, aí agora tá danando mais ainda o Brasil. Essa que é a verdade. Vocês falaram da época da ditadura, né? Tipo, eu não vivi. Mas pelo que eu leio, assim, pelo que eu vejo, né? Tipo, no filme agora que teve, né? Daquele Ainda Estou Aqui, que fala sobre um deputado, né? Eles só gostam de endeusar, né, coisas erradas, né? Agora, pessoas que realmente fizeram pelo país, eles não estão nem aí, entendeu? Muita gente que já deu sangue pelo país, né, em guerras e outras situações, eles não passa batido, entendeu? Botam uma estátua lá do Zumbi dos Palmares, um cara que matou o tio dele, né? Vendia escravos, estrupava mulheres e tá lá a estátua do homem. É totalmente inverso, a gente está vivendo um período totalmente inverso. Você acha então que no caso dessas pessoas, no caso que foram presas e né, na época da ditadura, o que vocês acham? Porque trabalhava o contrário da melhora do país. Época do regime militar, a arma de bandidão era 38, arma de bandidão. Se fosse pego com uma arma de uso exclusivo, restrito, 45, 9mm, fuzil, que estava na mão da dona, como é que é, Dilma Rousseff, né? Aquela outra picareta. E sim, deixava de ser bandido para ser terrorista. Aí sim, tinha que realmente, infelizmente, né? Eu sou cristão, mas infelizmente essa raça tinha que ser exterminada mesmo, infelizmente. Eu no caso eu não vivi, né, tipo essa época da ditadura, mas você acha que seria viável, você gostaria de que essa época se voltasse hoje o país seria 1000 vezes melhor do que está hoje aí. Hoje grande obra que esses caras aí fizeram, não tem uma grande obra. Todas elas essa picaretagem que está aí, inclusive o nosso prefeito, puta que pariu, não posso nem falar dele. Corta isso aí. Não, então assim, já que a gente está falando sobre obras, não, já que a gente está falando sobre obras, então vamos falar então a questão nacional. No caso assim, no período do Bolsonaro, qual foi a maior obra assim que você acha que ele deixou como um legado? Pô, deu aquele auxílio na época que o pessoal estava naquela pandemia, R$600, aumentou para R$1.200, o Bolsa Família. Sobre o auxílio, né? O auxílio foi realmente muito importante, mas eu lembro que na época saiu na mídia que o Bolsonaro ele queria dar R$200, né, para as pessoas, e que na verdade o Congresso que aprovou, na verdade foi isso ou foi do Bolsonaro? Deu R$600. Ele deu R$600, agora se teve realmente essa briga ou não, isso aí eu não vou dizer claramente se foi fake ou não, eu sei que ele deu os R$600.
Mas o Bolsonaro, sim, ele fez muito pelo esse país. E se ele não puder voltar, Michele, vem como presidente. Você, para mim, é imbatível. Tamo junto. Te amamos. Valeu, galera. Muito obrigado, hein? Tudo de bom para vocês aí. Um ótimo ato. Valeu. Tchau. Agora está encerrada esta caminhada. Muito obrigado. Que Papai do Céu leve de volta cada um de vocês aos seus lares, às suas casas em paz. Obrigado, minha gente.